Olá, pessoal! Hoje o grupo composto por Daniele, Laisa, Maria Clara, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Eduarda Mendes viemos apresentar o trabalho sobre as funções orgânicas. Para uma cadeia carbônica ser inserida na classe de compostos, ela precisa conter, além de carbonos e hidrogênios, um grupo funcional. Em química orgânica, grupo funcional são conjuntos de átomos presentes na estrutura da cadeia carbônica e responsável pelas características em comum entre os diversos compostos. Isso se define como uma estrutura molecular que verifica as substâncias em comportamentos químicos semelhantes, isso é, reação parecida na presença de certas substâncias ou circunstâncias. O conjunto de compostos que apresentam o mesmo grupo funcional é chamado de função orgânica. As funções orgânicas referem-se aos grupos que reúnem os compostos com as mesmas propriedades químicas. Esses compostos são formados por carbono, que tem o poder de ligação com átomos de diferentes elementos químicos. Os compostos que possuem os átomos de oxigênio, nitrogênio ou os elementos da família dos halogênios, como cloro, bromo, fluoro, iodo, esses são ligados diretamente à cadeia carbônica, passando a ser classificados como funções orgânicas contendo oxigênio, nitrogênio ou haletos. Uma das principais funções orgânicas são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso, sua fórmula geral é o CXHY. Nesse grupo estão incluídos os alcanos ou parafinas, que apresentam ligações simples entre os átomos de carbono e as suas cadeias são abertas, isto é, são saturados, acíclicos e homogêneos. Alguns exemplos dessa classe é o metano, o eteno, propano e entre outros. Sua fórmula geral é o CnH2n mais 2. Os alcenos, alquenos ou olefinas são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla, ou seja, insaturação, em sua cadeia carbônica. Esses elementos praticamente não são encontrados na natureza, sendo a produção feita em laboratório. Um exemplo mais presente na natureza desse grupo é o eteno, que é o gás responsável no amadurecimento das frutas. Sua fórmula geral é o CnH2n, lembrando que esse N incluso na fórmula, ele pode ser qualquer número inteiro. Já os alcadienos ou dienos contêm duas ligações duplas entre os carbonos da mesma cadeia, que é aberta. Um alcadieno encontrado nos vegetais é o beta-caroteno, que dá cor às cenouras, por exemplo. Sua fórmula geral é o CnH2n-2. Os alcinos ou alquinos são compostos químicos insaturados e acíclicos em razão de uma tripla ligação em sua cadeia carbônica. O alcino mais importante é o etino. Não é encontrado na natureza, mas pode ser produzido a partir do carvão, calcário e água, e é utilizado como combustível de maçaricos de oxatileno. São utilizados no processo de solda. Sua fórmula geral é o CnH2n-2. Tem também os ciclanos, que são conhecidos como cicloalcanos ou cicloparafinas. São hidrocarbonetos de cadeia fechada e constituem-se apenas por ligações simples. Sua fórmula geral é o CnH2n. O último é o aromáticos, classificados em monocíclicos e policíclicos. São compostos formados por um ou mais anéis de benzeno. São hidrocarbonetos cíclicos que possuem três ligações duplas alternadas que permanecem em ressonância, formando um anel aromático. Funções oxigenadas. Outra classe que engloba as funções orgânicas são as oxigenadas. E como o seu próprio nome sugere, são substâncias que têm átomos de oxigênio na cadeia carbônica. E elas podem se subdividir em álcools, fenóis, éteres, ácido carboxilícico, aldeínos, cetonas e ésteres. Os álcools são compostos cujo grupo funcional é a hidroxila, que é o OH, que fica ligado a um carbono saturado, que faz 4 ligações. Os principais são o etanol, usado na produção de combustíveis,
o metanol, utilizado como solvente, e vários outros que estão presentes no nosso dia a dia. Um exemplo mais comum, usado por toda a população como uma maneira de prevenção na pandemia, é o álcool comercial. E não só eles, mas também os cosméticos, como os perfumes, bebidas alcoólicas, entre outros. O fenóis divide-se pela presença de uma ou mais hidroxila ligada a qualquer carbono de um anel aromático. Ele se dissolve em álcool e éter e é corrosivo. Exemplo: detonadores de explosivos e pomadas. Éteres é altamente inflamável. São formados por oxigênio entre duas cadeias de carbono. O éter etilício é o mais conhecido, sendo usado também como anestésico. Os ácidos carboxilíticos caracterizam-se pelo grupo funcional carboxila, que é formado através da junção dos grupos carbonila e da hidroxila. Eles podem ser encontrados em vinagres e desinfetantes. Os aldeínos são marcados pela presença da carbonila na extremidade da cadeia. Neste caso, o carbono faz ligação dupla, com um oxigênio e um hidrogênio. O metanal é o aldeíno mais conhecido. Exemplos usados no nosso cotidiano é desinfetantes, produtos de limpezas e plásticos. Já na medicina é encontrado em medicamentos, conservadores de cadáveres e peças anatômicas. Cetonas é um composto que apresenta o grupo funcional carbonila, que é a ligação dupla com o oxigênio no centro da cadeia. Um exemplo é a acetona. Ésteres originaram-se a partir da substituição do hidrogênio do grupo hidroxila por um outro radical orgânico. Podem ser produzidos pela esterificação de um ácido carbolícico com um álcool. Exemplos mais utilizados no nosso cotidiano são os doces, porque os sabores e o cheiro dos doces são provenientes dos ésteres. Funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são aquelas que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio em suas cadeias carbônicas. Entre elas encontram-se as aminas. As aminas resultam da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia NH3 pelos hidrocarbônicos, alquilas ou arilas. Elas podem ser primárias, caso somente um hidrogênio da amônia for trocado, secundárias, se o processo ocorrer com dois hidrogênios, ou terciária, quando todos os hidrogênios são substituídos. As amidas também surgem da amônia e apresentam ligações entre um grupo carbonila, formado pela ligação dupla entre um átomo de carbono e um de oxigênio, e um nitrogênio, NC igual a O. Nitrilas, compostos obtidos por meio da substituição do hidrogênio contido no gás cianídrico, HCN, por outro radical orgânico. Elas ainda são chamadas de cianetos. Isonitrilos, que são substâncias criadas através da reação entre um hidrocarboneto, composto gerado apenas por carbono e hidrogênio, e o ácido isocianídrico, HNC. E por último, o nitrocompostos, que são compostos orgânicos que se caracterizam pela presença de um ou mais grupos nitro, NO2, ligados a uma cadeia de carbono. Funções halogenadas. Mais conhecidas como haletos orgânicos, são compostos que mantêm em sua cadeia carbônica pelo menos um átomo que participa do grupo chamado de halogênios, a exemplo do flúor, cloro, bromo e iodo. Este mesmo átomo encontra-se ligado a um radical derivado de um hidrocarboneto. As funções orgânicas halogenadas são classificadas em haleto de alquila, que surge quando o halogênio liga-se a um carbono saturado de um hidrocarboneto alifático, ou seja, de cadeia aberta, e por isso sua fórmula geral é RX. Haleto de arila, que é formado no momento que o halogênio une-se diretamente a um anel aromático, e sua fórmula geral é ARX. Sulfuradas, ou tiocompostos, que são funções orgânicas que possuem um ou mais átomos de enxofre em sua cadeia carbônica. Os principais destes tipos são ácido sulfônico,
que é a classe do composto definida pelo grupo funcional sulfônico, SO3H, e podem ser obtidos através da reação entre o hidrocarboneto e o ácido sulfúrico. Tioálcois derivam do álcool, pois o oxigênio do grupo hidroxila OH é substituído por um átomo de enxofre. Tióteres, que é o composto que se assemelha à estrutura dos éteres, mas apresentam dois radicais orgânicos ligados a um átomo de enxofre. Sulfuradas, também conhecido como tiocompostos, são as funções orgânicas que possuem um ou mais átomos de enxofre em sua cadeia carbônica. Os principais desse tipo são ácido sulfônico, tioálcoos e tioéteres. Ácido sulfônico é a classe de composto definida pelo grupo funcional sulfônico e pode ser obtida através da reação entre um hidrocarboneto e um ácido sulfúrico. Tioálcoos é derivado do álcool, pois o oxigênio do grupo hidroxila é substituído por um átomo de enxofre. Tioéteres, composto que se assemelha à estrutura dos éteres, mas apresentam dois radicais orgânicos ligados a um átomo de enxofre. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e ganhado novos conhecimentos. E caso tenha alguma pergunta, pode deixar aqui no chat.